Caros irmãos e irmãs, amantes da Palavra de Deus, chegamos ao sexto domingo do tempo pascal e somos convidados a adentrar na abundância da Palavra que nos leva às fontes do mistério. O evangelho desse final de semana nos vem do evangelista João, capítulo 14, versículos 22 até o 29. Do evangelho segundo João. Judas, não Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vô-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Após termos celebrado o quinto domingo da Páscoa, com Jesus nos dando a ver a sua identidade e, por consequência, a nossa identidade, na ideia de que na entrega do Filho se dá a sua glorificação e, por conseguinte, a glorificação do Pai. E essa glorificação, que é justamente o reconhecimento de Jesus, e, por consequência, a identidade dos cristãos que decorre da identidade de Jesus, presente naquela ideia que se faz mandamento, porque proposta amai-vos uns aos outros. Hoje o Evangelho deste domingo nos faz ver um tom de despedida. De fato, estamos já às portas da ascensão de Jesus ao céu. E o Evangelho do capítulo 14, no contexto da última ceia, na qual Jesus apresenta aos seus discípulos, à guisa de testamento, aquilo que, digamos, de mais precioso e mais fontal encontramos no seu mistério, vemos alguns elementos que descrevem, por assim dizer, o nosso lugar diante do mistério de Jesus. O lugar da nossa vida ante a vida de Deus, que não é apenas um lugar de espectadores, mas é um lugar de relação. E o texto começava justamente dizendo que aquele que guarda a palavra do Filho é amado pelo Pai. E o amor do Pai por aquele que guarda a palavra do Filho é ocasião para que o Pai venha e habite em si. Percebam, pois, caros irmãos e irmãs, que guardar a palavra é a porta de entrada no mistério, na dinâmica do amor. E o amor é justamente o sinal que, de certo modo, mostra aberto o coração de quem ama para acolher aquele que é o amante. E aqui me vem ao pensamento a teologia de Santo Agostinho. Agostinho, ao tratar o tema do amor, vai justamente dizer que no amor está a possibilidade de falarmos da Trindade, de entendermos a Trindade no sentido de contemplá-la e reverenciá-la. O amor estabelece relação. Por isso, na Trindade existe amor perfeito enquanto relação perfeita. O Pai, o amante, o Filho, o amado, o Espírito, o amor que une os dois. Amor que não é apenas sentimento, mas é pessoa. De modo que amar o Filho, ouvir sua palavra, guardar sua palavra, ser amado pelo Pai é justamente estabelecer relação, viver em comunhão.
E vejam a que ponto o Evangelho nos faz ver essa comunhão. O Pai vem fazer morada naquele que ama, naquele que por ele é amado. Uma imagem forte e profundamente teológica. E por trás dessa imagem, a ideia do Pai, e com o Pai, o Espírito e o Filho que habitam em nós, descobrimos uma alta teologia da presença de Deus. Se vamos ao Antigo Testamento, nós percebemos que Deus primeiro habita o universo, o mundo criado, depois Deus escolhe, por assim dizer, um lugar no qual ele habita, o santuário em Jerusalém, o templo de Jerusalém, o templo feito por mãos humanas. Deus, por fim, plenamente habita entre nós na pessoa de Jesus, o Verbo feito carne. E no Verbo feito carne nós encontramos a exaltação da natureza humana. Mas agora, na plenitude do evento pascal, quando a obra de Deus, a obra salvífica se realiza e se concretiza, todo aquele que acredita se torna habitação de Deus. Todo aquele que acredita se torna casa de Deus. Nós, portanto, somos templos. Aqui está o fundamento daquilo que São Paulo tantas vezes argumenta, segundo o qual nós somos templos vivos do Espírito. E depois o texto diz mais, diz que quem não me ama não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Guardar a palavra significa reconhecer o Filho. A palavra não é um conjunto de sons, não é um conjunto de textos. A palavra é uma vida, uma realidade performativa. Não se trata de um discurso narrativo, mas se trata de um encontro. O encontro não simplesmente com a pessoa de Jesus, mas o entregar-se a Jesus em pessoa. E aqui o contexto desse evangelho é justamente a última ceia, quando Jesus está às portas da sua entrega, às portas da cruz, o seu trono. São João, que apresenta a paixão numa chave de glória, lê todo o mistério da cruz numa dimensão gloriosa. O evangelho aqui chama os discípulos, portanto chama a todos nós, que somos na esteira dos discípulos, a igreja peregrina no mundo até o céu, a olhar com essa perspectiva, com essa dimensão de reconhecer de fato que da maculação, do sofrimento, da aniquilação, Deus tira a redenção, a salvação e a plenitude. E depois o Evangelho vai dizer: essas coisas vos disse estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Percebam a estrutura trinitária desse evangelho que traz um fragmento, uma parte do discurso de Jesus durante a última ceia. O Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho. O Espírito exerce uma função, por assim dizer, docente. O Espírito é a força que vitaliza a igreja e que abre a inteligência de cada um de nós, a começar pelos apóstolos, para que a palavra de Jesus seja uma palavra entendida. Entendida quer dizer assimilada, para que possamos ir além das superficialidades e não nos deixemos enganar pela falência da nossa inteligência, não raras vezes, que não consegue, por si só, alcançar o núcleo da verdade. O Espírito da verdade nos ensinará toda a verdade. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Logo após falar do Espírito, o segundo Paráclito, o advogado, aquele que fala por nós, na verdade. O primeiro Paráclito, isto é, o primeiro advogado é o Filho. O Espírito Santo, o segundo Paráclito. Percebam que o Espírito aqui é descrito como pessoa. Não é um sentimento, não é um carisma, não é um dom, é uma pessoa. É uma pessoa divina. E logo após falar do Espírito, acenar para a vinda do Espírito, num tom profético, Jesus fala da paz. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou.
Não vô-la dou como o mundo a dá. Deixo-vos e dou a paz. Dois verbos no presente. No presente, por quê? Sempre atual. A paz é uma necessidade e uma urgência de todo o tempo, de toda a época, de todo homem e do homem inteiro. A paz é o primeiro dom da Páscoa. Logo após ressuscitar, segundo o próprio evangelista João, Jesus aparece, deseja a paz, mostra as chagas, novamente deseja a paz, sopra sobre os discípulos, conferindo-lhes o dom do Espírito Santo. O Espírito é aquele que faz fecunda em nós a paz que Jesus é. Jesus, ao dizer que nos dará a paz e que nos deixará a paz, está ao mesmo tempo confirmando que Ele estará sempre conosco, porque essa paz não é produto de uma sociedade organizada ou de uma diplomacia eficaz. Essa paz é uma pessoa. E São Paulo, falando de Jesus, o apresenta assim: Ele é a nossa paz, porque nele derrubaram-se os muros de separação. Não há mais judeu, não há mais grego, não há mais escravo, não há mais livre. Somos todos um em Cristo Jesus. É também por isso que no mundo antigo havia o costume de o Papa celebrar a missa em Roma e depois partir o pão eucarístico e fragmentos desse pão os diáconos levarem para igrejas próximas, justamente dizendo que estamos unidos no corpo de Cristo. A nossa paz é uma paz que vem do corpo de Cristo, do Cristo total. Logo, quando nós também na liturgia desejamos a paz uns aos outros, nós não estamos oferecendo um sentimento meramente humano, mas sim estamos dando a Jesus e recebendo a Jesus. Ele é a nossa paz. Em seguida, o texto dizia: Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse: Vou e retorno a vós. É uma tentação de todos nós, no presente e foi também no passado. A tentação do desânimo, a tentação da apatia, da inércia, da perca do encanto. Jesus admoesta os discípulos a fim de que eles conservassem o frescor da sua resposta de fé, o frescor da sua doação total e, ao mesmo tempo, a perene atualidade da sua atenção para com aquele que é a fonte da sua vocação e o objeto fundamental da sua decisão. O tempo pascal serve para isso, para que nós também possamos revigorar, não é verdade? Digamos, a dimensão cristalina da nossa empatia, do nosso amor, da nossa opção fundamental por Jesus Cristo. E o texto ainda dizia: Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Ao que parece, Jesus não quer que nós saiamos do mundo. O Evangelho insiste que Jesus vai, mas que voltará a vós, isto é, a nós. Jesus morreu no palco do mundo e Jesus ressuscitou, isto é, voltou a nós, no mesmo palco, no palco da história. Jesus não ressuscitou no além, mas ressuscitou aqui, na história, justamente para nos mostrar que a história é o espaço que temos para a vivência concreta, feliz e solene da nossa fé. Jesus, e em Jesus, Deus e todo o seu mistério não temem a história. Nós cristãos também não podemos temer a história. O tempo pascal, que nos coloca cotidianamente diante desse fato que transformou substancialmente toda a história humana, é convite para que nós, se ainda resta diante de nós algum resquício disso, percamos o medo da história. Em Jesus ressuscitado, a história converteu-se em tempo pascal, em tempo de luz, em tempo de conformação da nossa vida àquele que por nós morreu e ressuscitou. Por isso, ao ressuscitar dentro da história, Jesus, ao mesmo tempo, abre a própria história
para a eternidade. Então, nós contemplamos no Evangelho desse domingo uma espécie de segurança muito real no que diz respeito à escatologização do tempo. Nós vivemos, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos. Não vivemos mais escravos do relógio, mas vivemos, sim, como filhos livres de Deus, que é o Senhor do tempo e da história. E o evangelho continuava: se me amasseis, ficaríeis alegres por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se me amasseis, ficaríeis alegres por eu ir para o Pai. Porque indo ao Pai, Jesus cumpre, digamos, aquilo para o que ou para o qual veio. Ele veio para que pudesse nos redimir. E ir ao Pai é consequência dessa entrega. Logo, quando Jesus vai ao Pai, ele cumpre, isto é, mostra plenamente realizada a sua missão. E ele não vai sozinho. Porque ficamos felizes em vê-lo ir ao Pai, porque com ele nós estamos indo. Não vai apenas a cabeça ao céu, mas vai também o corpo. E quem é o corpo de Cristo? Somos todos nós. Em Cristo que vai ao Pai, vamos todos nós. A alegria a qual Jesus alude é justamente essa. É a alegria que provém da certeza de que agora, em Cristo, todos nós habitamos a vida mesma de Deus. E, nesse sentido, nós não estamos sozinhos, mas permanecemos sempre, continuamente, cuidados, acompanhados e protegidos por aquele que, fazendo-se nossa cabeça, assumiu-nos como corpo seu e, portanto, nos comunicou aquilo que é seu, a vida divina e o dom da salvação. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Jesus, portanto, se revela, Jesus fala conosco, não por outra razão, mas para que possamos ter fé. E guardar a palavra, amar, é justamente sinônimo de ter fé. Logo, o Evangelho se abre com esse apelo e se encerra também com esse apelo. A vida cristã é um crescendum, é um crescente contínuo na dinâmica e, ouso dizer, aventura do crer. E o crer é sempre um ato de humildade e de gentil confiança naquele que nos transcende. E por nos transcender, é capaz de dar sentido à nossa vida. E é uma realidade que passa pela história, mas o destino é de fato o céu, como nós ouvimos nas duas leituras desse domingo. A primeira leitura do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, que nos conta a igreja de Jerusalém se organizando e refletindo sobre a identidade do cristianismo, e com isso resolve-se acolher os pagãos na igreja, dando a ver que o cristianismo é de fato uma fé universal que ultrapassa raça e ultrapassa cultura. E, por fim, a segunda leitura do capítulo 21 do Apocalipse, que nos apresenta Jerusalém do Alto. A igreja descrita como uma noiva que vem ao encontro do seu esposo, o Cordeiro, mas que é também uma cidade que tem 12 portas, 12 colunas, e que tem 3 portas de cada lado, leste, oeste, norte e sul. Isto é possível entrar nessa igreja desde todas as direções. A igreja da qual Cristo é cabeça, a igreja que é a esposa do Cordeiro, é uma igreja realmente cuja mensagem e cuja verdade destinam-se a todo homem e ao homem inteiro. O Evangelho fala a todas as culturas, mas o Evangelho fala também a nossa vida por inteiro. Que o tempo pascal, que já caminha para a sua culminância em Pentecostes, daqui a 15 dias, realmente faça crescer em nós essa transparência
no nosso ato de crer e no nosso modo de viver. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.